Sem dúvidas, foi um episódio impressionante. Harou Arado, Domo meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Kono Totomare aqui no canal, onde hoje iremos falar sobre o episódio de número 19, por conta de que eu vou falar o que eu gostei, o que eu achei e como foi. E eu acho que esse episódio, ele foi muito impressionante por se tratar, digamos, da Akira, algo que era esperado desde o episódio passado, só que a forma como abordaram os sentimentos dela de inferioridade, os sentimentos de tristeza, os sentimentos de exaustão, as perdas que ela teve, digamos que a paixão que ela tem pelo Kotô e a forma como ela vai tentar superar tudo isso, eu gostei de ver nesse episódio. Eu acho que foi muito profundo isso tudo, por conta de que as sombras que habitam nela ainda são correntes que não a deixam viver e seguir em frente, por mais que ela tente ir para a luz. É isso que eu vejo desse episódio, a minha interpretação, por conta de que foi muito bonito o quanto a Haruzuki tem uma importância para ela, mas é uma importância, digamos que foi um trauma de certa maneira, só que ela está tentando, digamos que superar isso e olhar a realidade. Só que digamos que todos esses problemas que foram causados, digamos que indiretamente pela Haruzuki, ainda são algo que a prejudica e são um grande trauma para ela. Então a maneira como ela desistiu de várias coisas, a maneira como colocaram a questão de dedicação, a questão de talento nesse episódio, foi muito especial. Eu acredito que era algo que talvez fosse esperado por muitos, questões de talento, esforço versus a dedicação, e eu gostei deles introduzirem isso nesse episódio. Embora tenha um pouco de clichê, é sempre bom o jeito que a obra introduz dedicação versus talento. É algo que é sempre curioso de se ver nessas obras que são como, por exemplo, às vezes animes de esporte ou outros animes que abordam, digamos que a questão onde tem vários rivais que competem entre si e mostram quem é mais talentoso e quem é mais esforçado. E quando o outro pode mostrar isso através do Kotô. Eu diria que foi muito bonito por conta de que realmente foi um episódio que foi inteiramente abordado, digamos que na Akira. A gente viu ela desde pequena, a gente viu, digamos que o passar do tempo, até ela se transformar nessa pessoa que infelizmente é uma pessoa que tem uma vida triste, eu diria. Então, acontece que eu vou abordar realmente o que eu gostei, digamos, desse episódio em torno da Akira, e ainda vou falar da cena de fanservice que teve do nosso querido Chika e nossa querida Haruzuki, que foi basicamente isso o episódio. Foi a Akira e daí uma cena de Chika e Haruzuki para dar fanservice. Não teve mais nada desse episódio, eu diria, por conta de que já foi um episódio muito profundo em torno de uma waifu, por conta de que foi como eu falei, eu me apaixonei pela personagem já faz tempo, eu já gostava dela, só que esse episódio, tipo, fez com que eu tornasse ela waifu. Afinal, quando o outro já tem a Haruzuki, já tem a Hiro e agora tem a Akira. Imagine na terceira temporada. Mas para todo caso, então vamos falar de Kono Totomare. Esse é o episódio de número 19, mais conhecido como Akira e Haruzuki são semelhantes ao se tratar de Kotô. Então vamos começar falando sobre o passado de nossa querida Akira, ou minha querida Akira, por conta do que? Eu devo ressaltar o momento fofo dela desde pequena até o momento que ela cresceu e começou a ter uma vida dolorosa. Por conta do que? A gente percebe que ela era apaixonada por Kotô desde criança. A gente viu, digamos que como ela admirava seu irmão mais velho, a maneira com que ele agia, ele ganhava competições, ele treinava, mesmo sendo gênio, ele era dedicado, e a maneira com que ele mostrava que com dedicação você pode conseguir, embora ele tivesse talento, e assim ele sempre conquistava o primeiro lugar. E acontece que a irmã dele era apaixonada, digamos que pelo Kotô, pela admiração, ela tipo sempre se inspirava no irmão, e acontece que assim ela entrou em competições de Kotô também. E a gente viu que não foi da melhor das maneiras, porque no começo ela começou a perder, ela só ganhava o prêmio de participação, que é um prêmio, digamos que simbólico, né, que não é para deixar você sem prêmio se você não consegue, digamos, o primeiro lugar, por exemplo. E acontece que vemos que mesmo assim ela não desiste, embora o irmão dela tenha sido uma motivação para ela continuar. E acontece que o irmão mostra que às vezes até mesmo ele, que é talentoso no Kotô, não vai conseguir realizar certas coisas, como por exemplo, ele não conseguiria fazer cambalhotas, só que ele começou a treinar e ele também conseguiu. E isso foi muito legal porque qualquer coisa, digamos que a gente às vezes é bom, se a gente for pegar outra coisa, a gente vai ter dificuldade no começo, mas se a gente treinar, a gente vai conseguir realizar, como tem coisas que a gente já é bom desde o começo, só que às vezes é bom a gente se dedicar mais por nossa paixão. Então eu acredito que o irmão da Akira foi muito importante para isso, para a motivação dela, e ela continuou, digamos, competindo, e ela já estava perto do primeiro lugar, ela conseguiu o segundo lugar, e acontece que estava indo para o melhor momento, digamos que dela no Kotô, provavelmente. E nesse momento acontece uma tragédia, os pais de Akira e de seu irmão são mortos. E nesse momento que os pais deles foram mortos, eu acredito que a vida deles mudou drasticamente. Por conta de que sem os pais, que eram provavelmente os responsáveis pela escola Tsubuki de Kotô, eu acredito que é assim o nome, e acontece que com o passar do tempo, conforme eles iam crescendo, o irmão meio que abandona as competições de Kotô, ele não quer, digamos que, trabalhar nessa área relacionada. Vemos que a Akira tem que pegar todo esse fardo sozinha, e acontece que
quem faz com que esse fardo vá para ela e comece a manipulá-la é a própria Obasan dela. E de certa maneira isso dá uma raiva, por conta do quê? Porque aquela velha, digamos que quer o trono da escola principal, quer tornar, digamos que a neta dela a principal sucessora e chefe, e é tipo só interesse próprio. E acontece que a Akira, de certa maneira, ela só quer se divertir no Kotô, e ela mesma reconhece, eu não sou que nem o meu irmão, eu não tenho, digamos que um talento super nato, eu sou boa, sou dedicada, mas eu não sou que nem ele. E acontece que a própria Obasan dela disse que ela vai fazer com que ela seja reconhecida por todos, por conta que ela vai fazer com que a Akira ganhe a competição Mizuno Hentai, que é a competição mais conceituada entre os críticos de Kotô, onde você canta, você compõe a música, você tem que ter técnica, onde você é perfeito. Se você ganhar essa competição, você é o melhor, digamos aqui no Kotô, então você vai ter um prestígio enorme. E acontece que realmente foram 2 anos árduos a Akira treinando, digamos que a Obasan dela deveria ser bem rígida, porque a gente já viu que ela sempre dava esse sermão do irmão, porque o irmão mostrava uma boa técnica, só que depois ele fazia uma peça de Kotô de brincadeira no estilo rock. Então acontece que realmente eles amavam o Kotô, eles se divertiam, só que a Obasan era bem exigente, bem kibishi. E acontece que agora sim o irmão mais velho, digamos que nessa parte, lidando com o Kotô, vemos que tudo foi para as costas da Akira, e assim ela foi começando a ter, digamos que uma vida triste relacionada ao Kotô, porque como ela disse, ela se devotou todo dia ao Kotô, só que dessa vez não era 100% por paixão, e sim para cumprir, digamos que a obrigação, o dever, o desejo, digamos que do irmão dela. E que a maneira como a Akira foi manipulada é muito triste de certa maneira, afinal o irmão só desejou que ela fosse a sucessora porque ele sabe que ela ama Kotô, que ela é apaixonada, que ela pode realmente dar conta disso. E acontece que jogando, digamos que de certa maneira, esse fardo talvez para a Akira, a Obasan dela aproveitou isso para criar, digamos que uma ilusão. E qual seria essa ilusão? Palavras gentis e simples que não tinham, digamos que até uma certa obrigação se tornar uma obrigação para Akira. Afinal, a Obasan fala que é esse o desejo do Keishi, do irmão de Akira. Ele quer que ela se torne a sucessora, ele acredita nela. Então, para cumprir esse desejo, ela deve dar o seu melhor e se tornar a sucessora. Então, pode ser que o irmão nem quisesse, talvez, que ela se tornasse. Ele só desejava porque ele sabia que ela gosta de Kotô. Então, acontece que umas palavras que poderiam ser simples podem ter sido mudados e virado uma outra interpretação para Akira através da Obasan, que manipulou tudo isso. E é muito importante isso, porque provavelmente ainda vai ter um foco no irmão da Akira, provavelmente ele deve falar com ela. Eu não sei, digamos que, qual foi a condição do irmão ter, digamos que, desistido, não quer seguir uma carreira realmente profissional no Kotô. Talvez ele já conhecesse a verdadeira intenção, a verdadeira natureza, digamos que, da Obasan deles, e por isso ele quis se afastar. Só que assim, de certa maneira, ele iria sacrificar sua irmã? Bom, a gente não sabe, a gente vai saber com o tempo, mas talvez seja isso, talvez ele deixou tudo isso para a irmã, ou talvez ele utilizou-se de palavras simples e que acabou virando uma obrigação para Akira, e talvez ele queira ajudar ela agora, porque a gente viu no flashback que ele queria falar algo com ela, só que ela já estava mudada, ela já estava transformada, ela não estava dando mais ouvidos, os olhos brilhantes se perdendo para olhos sem vida, na minha opinião. Então, acontece que eu acho que ainda vai ter mais o desenvolvimento do irmão dela. Para todo caso, para Akira mostrar que ela tem habilidade, que ela é digna de cumprir o desejo de seu irmão, manipulada pela Obasan, e que ela pode se tornar uma grande sucessora, que ela tem habilidades para isso, o que acontece é que a Obasan dela fala que por 2 anos ela irá treinar a peça que ela vai apresentar no concurso Mizuno Hentai. E foram 2 anos árduos pela Akira treinar e para ela conseguir mostrar uma apresentação digna. Afinal, você toca Kotô, você mostra sua técnica, você tem uma, digamos, habilidade boa já no Kotô, e você tem que cantar durante a apresentação. Então acontece que a Akira realmente consegue demonstrar uma apresentação linda, impressionante, uma apresentação que pode até mover corações, porque naquele momento ainda era o desejo, ela já estava manipulada, mas era por paixão que ela estava fazendo, era uma dedicação por amor ao Kotô. Então acontece que dessa maneira ela foi, digamos que, conseguindo, ela conseguiu chegar no momento da apresentação, ela mesma disse que foi a melhor apresentação da vida dela até o momento que ela conseguiu mostrar tudo que ela queria, digamos que as pessoas aplaudem, e nesse momento que ela vai para o banco, ela vai continuar vendo a apresentação que ainda continua, quem aparece? Isso mesmo, nossa querida Satoa Hozuki. E naquele momento que Hozuki estava se apresentando, ela não estava em um momento bom para a vida dela, afinal Hozuki havia perdido seu pai, ela estava em uma briga com a sua mãe, um relacionamento que já estava complicado, porque ela sempre queria falar com a mãe dela, ela queria mostrar o Kotô dela, digamos que simples, de amor, e acontece que a mãe dela não dava ouvidos, não dava o mínimo de significado, porque ela não queria saber daquilo. Então vemos que de birra, uma criança que ainda tinha por cerca de 13 anos, provavelmente a Hozuki naquela época, ou até era mais nova, ela
ela fala, você não me notou? Você vai ver eu no palco agora com outra peça que eu vou tocar. E acontece que assim ela foi desclassificada, mas isso deu, digamos que, grandes traumas e problemas para todos ao seu redor. Digamos que para a mãe da Haruzuki um enorme problema, porque a mãe da Haruzuki, de certa maneira, achava que estava fazendo o melhor para sua filha. E quando a Haruzuki mostra outra apresentação, digamos que de certa maneira, ela fica com ódio, com raiva de sua filha. Porque a apresentação da Haruzuki que ela queria mostrar era uma apresentação alegre, e foi uma apresentação dolorosa, uma apresentação triste, uma apresentação, digamos que de raiva, de revolta. Então acontece que a apresentação da Haruzuki refletiu algo que ela sentia, e ela nem havia notado isso também. Só que acontece que, por mais que ela tenha usado outra peça, ela foi desclassificada. Afinal, não era a peça que estava descrita na apresentação para os juízes. Então, além de ter criado esse problema, essa relação do Kotô com a sua mãe, acontece que o maior problema foi, digamos, direcionado para outras pessoas, como por exemplo para a própria Akira, por conta de que 2 anos de treinamento, com dedicação, com esforço, ela acreditava que ela chegaria no nível do irmão dela, que era um gênio. E acontece que após ver em uma nota, a Haruzuki conseguiu mudar a atmosfera total do local, do palco. Ela fala, o que é que eu fiquei fazendo nesses 2 anos? Essa garota com uma simples nota acabou com a minha apresentação. E o maior problema até não foi isso, porque a apresentação da Kira foi boa, como vimos. E ela ganhou a colocação, ela ganhou o primeiro lugar. Ela conseguiu, digamos que, o prêmio Mizuno Hentai, a premiação mais prestigiosa de Kotô. Só que acontece que teve problemas, os comentários em volta, ao redor. Afinal, todos só falavam da Haruzuki, como por exemplo, cadê a apresentação daquela garota? Por que aquela garota não ganhou? Ah, aquela garota foi desclassificada, coitada dessa garota, a outra garota ia ter ganho. Então, todos esses comentários começaram a atingir, digamos que, a Akira, porque havia até pessoas que falavam, que apresentação foi daquela garota? Ou seja, a apresentação da Haruzuki foi inesquecível, que fez com que as pessoas nem notassem as demais. Ou seja, assim eles esquecem de todas as outras, como por exemplo da Akira. E nesse momento foi muito triste, porque isso acaba com a Akira, porque a apresentação dela realmente pode ter sido muito boa, magnífica. Só que acontece que, tipo, isso deu um trauma mental para a Akira como um sentimento de inferioridade. Por conta de que é aquele sentimento de segundo lugar que tá com o troféu do primeiro obrigatório. Afinal, digamos que ela pensa, uma garota como aquela foi desclassificada, por que fizeram aquilo? Porque realmente, eu acredito que se a Akira tivesse até perdido, ficado em segundo lugar, não teria sido doloroso, não teria sido triste, revoltante, como ela está sentindo esse sentimento até agora, porque ela não consegue ver a luz do dia mais, ela não consegue olhar para frente, porque ela ainda tem trauma de ter ganho esse primeiro lugar, mas esse primeiro lugar como se fosse de obrigação, aquele primeiro lugar que tipo, aquela garota foi desclassificada porque ela utilizou-se de uma outra apresentação, então a gente tem que dar o prêmio para essa garota aqui. E acontece que isso é pior do que você ficar em segundo lugar, porque em segundo lugar realmente foi uma garota que mostrou a sua apresentação, só que ela não foi desclassificada, ela realmente mostrou o poder dela. Já nesse não, a Haruzuki foi desclassificada, só que ela tinha o potencial para pegar o primeiro lugar, e acontece que a gente viu que pela desclassificação a Akira teve que pegar esse lugar porque não tinha outra pessoa. Então acho que é um sentimento que causa uma revolta, causa um trauma, é como se a inferioridade, digamos, fosse enorme, porque ela pensa, por que ela não pegou isso então? Por que ela não competiu de igual para igual? Por que ela teve que ser desclassificada? Por que eu tive que ficar com esse primeiro lugar? Porque uma coisa é você ganhar o primeiro lugar, digamos que pela sua técnica. Outra coisa é pela desclassificação da outra concorrente. Então isso prejudica e ainda dói muito na Akira, digamos que essa relação com a Haruzuki. Então acontece que foi muito interessante isso, porque realmente daí ela fala, então eu quero saber o motivo, qual é o valor que você dá a esse clube de Kotô? Por que você dá tanto valor ao Kotô, sendo que você fez uma apresentação que te deixou desclassificada, uma apresentação que te tirou da sua escola profissional, uma apresentação que acabou com a sua relação com a sua mãe no Kotô? Eu quero saber disso. Então foi muito legal, porque isso reflete um pouco do episódio passado, foi o foco desse episódio, só que reflete realmente o foco da Akira, o quanto ela está, digamos, fascinada, ela está instigada, ela quer saber os motivos que Haruzuki ainda está no Kotô depois de ter feito tudo isso naquela apresentação. Então foi algo muito importante e bem impactante que eu diria que esse episódio desenvolveu em torno da Akira. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, foi um episódio muito impressionante, um episódio impactante, um episódio muito profundo na questão de frustração, foi um episódio muito bonito, porque
a frustração, a inferioridade, digamos que a exaustão são coisas que nutrem, digamos, a Akira atual. E isso é algo que são correntes, que aprendem, digamos que na realidade de não conseguir olhar e caminhar para a luz, para a frente. E a gente vê a maneira com que a Hozuki está lidando com isso, porque a Hozuki meio que começou agora a sentir culpa, provavelmente, por conta que eu acredito que isso vai ser abordado talvez no próximo episódio, se a autora ou se a produção quiser fazer algo interessante, porque seria relevante colocar, digamos que um sentimento de culpa, talvez, da Hozuki em torno da Akira, após descobrir certas verdades, certas informações que a própria falou. Todo esse momento, digamos que a Hozuki, ela ficou olhando, ficou criando suspeitas, e após ela ver o DVD da apresentação Mizuno Hentai que a Akira se apresentou, ela viu como foi linda, como foi impressionante, como foi uma apresentação devotada ao Koto, como foi uma apresentação que ela foi sincera com seus sentimentos, como ela mostra o amor dela, o desejo dela de ganhar aquela competição. Então, após ver aquela apresentação, vemos que após tudo isso, no dia seguinte, ela se curva em pedidos de desculpas para a própria Akira, falando que ela criou suspeitas desde o momento que ela entrou no clube de Koto. Ela achou que ela queria planejar algo, mas após ouvir a apresentação que ela fez, ela deseja aprender mais com a Akira, pois ela sabe que ela pode ter um vasto conhecimento. E nesse momento vemos que isso dói enorme na Akira, porque ela pensa, né, tipo, essa garota tá de brincadeira comigo. Após fazer o show dela, que foi desclassificada, após roubar os holofotes, ela vem querer me elogiar dessa maneira. Então vemos que daí começa o diálogo, começa a conversa. A Akira mostra um pouco do que aconteceu com ela depois daquilo, os 2 anos que ela treinou para ganhar aquela premiação. E acontece que nesse momento todo, no episódio, a Hozuki ainda está tentando, digamos que, falar com a Akira. Ela tentou tocar uma nota de Koto, mostrando um foco da apresentação, uma peça, digamos que o início da introdução do Tenkyu, e aquilo meio que deu luzes, digamos que, para a Akira, só que a Akira ainda está presa nas sombras dela, e assim ela não dá ouvidos à apresentação. Então acontece que no final do episódio, quando a Hozuki conta a verdade, que foi para fazer com que a mãe dela olhasse para ela, todos os motivos do que ocorreu, a maneira com que a mãe e ela estavam lidando uma com a outra, elas não estavam em um bom relacionamento, a Akira, vendo que a Hozuki foi sincera, a Akira olha para a mesma, ela olha aquele rosto de menininha envergonhada, e ela se dá conta do que ela tá fazendo, porque ela percebe, essa garota é uma caloura, é uma itinência, ela ainda tem um longo caminho, ela passou por vários incidentes como eu passei e até era um pouco mais nova do que eu, e acontece que tudo isso, ela começa a perceber que realmente foi, digamos que um momento infantil, foi uma birra de uma garota, não foi, digamos que para roubar a cena ou para causar um impacto, foi só para querer impressionar a mãe dela, e a Akira começa a perceber isso, porque ela vê que, tipo, ela tem essa raiva, esse sentimento nutrido pela Hozuki, só que ela começa a perceber que era uma garota, digamos que estava com um mau relacionamento com a mãe, e ela só queria que a mãe dela olhasse para ela. Então por isso ela causou, não foi para, digamos, impactar as outras apresentações e para prejudicar as outras pessoas que poderiam ganhar por conta da desclassificação dela. Então não foi, digamos que, para causar um desrespeito aos outros concorrentes. E quando a Akira talvez fosse dar um abraço, falar alguma coisa com a Hozuki, a gente viu que aquela Dark Akira ainda meio que aprende, fala que, e os 2 anos que você treinou, e tudo que você também sofreu, você vai deixar agora tudo isso e vai tentar ir para a luz? O que você vai ganhar agora? E foi muito importante isso, porque realmente mostra, digamos que todos nós possuímos nossa escuridão, nós possuímos nossa luz, e às vezes muito de nós estamos em um mau momento, e às vezes aquelas trevas, aquelas sombras, a nossa versão Dark, não deixa com que a gente tente chegar na luz. Então foi muito bonito a obra apresentar isso de uma forma muito simples. Eu acredito que isso está acontecendo com a Akira, e está sendo muito bonito ver o desenvolvimento, por conta de que, de certa maneira, foi legal esse foco que colocaram já no Hozuki e na Akira, porque provavelmente nos próximos episódios eu acredito que a Akira ainda vai conseguir voltar para a luz, só que isso vai ser através da Hozuki. E o mais interessante é quem colocou nas trevas vai colocar na luz, por conta de que Hozuki conseguirá através da Tenkyu, provavelmente. Então estou muito curioso para isso, mas a gente vai saber quando acontecer, e daí a gente fala sobre isso, se realmente for a Hozuki que fez com que a Akira voltasse, digamos que, para a alegria de tocar Koto pelo amor próprio. Mas acredito que eu abordei tudo que eu queria praticamente da Akira. Agora eu tenho que falar da cena do fanservice, e daí eu tenho que falar de semelhanças da Akira e da Hozuki, já para dar meio que o desfile
desfecho do que eu achei do episódio. Mas então, já concluindo uma parte, Akira foi impressionante a maneira com que o anime, a produção, a autora provavelmente fez com que tivéssemos nossas versões felizes, de luz, nossas versões dark, e muitas vezes a culpa tenta ficar na nossa frente, mas a gente deve seguir em frente, foi muito importante. Mas sobre isso ainda vai ser abordado nos outros episódios. Eu acredito que o que eu falei aqui já foi o suficiente. A gente volta a falar sobre agora no próximo episódio, porque vai ser quando vão desenvolver mais um pouco da Akira, daí a gente aproveita e fala mais um pouco disso. Mas acredito que já foi o que eu realmente queria destacar dessa parte que foi mostrado através da Akira. Então, vamos falar agora do fanservice, vamos falar das mãos dadas, vamos falar de Chika segurando a mão de Hozuki. Mas então, vamos falar, acredita que sobre o nosso querido casal principal, vamos falar sobre Chika e Hozuki, afinal é aquela cena de fanservice necessária, não é mesmo? Por conta do quê? A gente viu que o Chika, ele não está conseguindo tocar, digamos que o Koto bem profundo, por conta das conselhos que a própria Akira falou para ele. Então acontece que ele tá bravo e ele começa a pegar na mão da Hozuki para ver, digamos que o nível de força, como as pontas do dedo devem ser duras, em quais regiões aproximadas, por conta de que pode ser mais aqui, pode ser mais aqui. Então acontece que o Chika começa a olhar a mão da Hozuki e começa a encostar para ver isso. E nesse momento a Hozuki fica super envergonhada, porque ela não quer que pegue na mão dela, ela xinga ele de hentai, xinga de tudo, e acontece que daí o Chika começa a pensar, será que ela ainda tá pensando naquilo? Então o Chika já fica todo depressivo e a Hozuki envergonhada e toda tsundere. Então foi uma cena bem fofinha, porque a Hozuki tava muito quieta naquele momento, e o Chika pergunta, e ela só fala que ela está com a nodoka dela meio que tai, tipo dolorida. E acontece que nesse momento ele dá uma bala, digamos que para aliviar talvez a garganta, né, para a ajuda dele. E acontece que é uma bala de Ichigo, ou seja, de morango. E acontece que o Chika, ele gosta de tudo que tem morango. E acontece que daí a Hozuki fala, você gosta mesmo disso, né? Isso aqui daqui é Ichigo. E acontece que daí o Chika fala, tem algum problema com isso? E daí ela, tipo, fica quieta e nem fala nada. Então foi uma cena bem fofinha dos dois, pelas mãos dadas. O Chika vendo que a Hozuki não tava muito legal, ele dá essa bala. E vemos que com a coragem, pelo jeito que o Chika deu para ela vai falar com a Akira no dia seguinte, que daí já foi mais relacionado com o que eu já falei, que as duas conversaram a verdade sobre a Akira, a Hozuki descobre um pouco, e a Akira descobre mais da Hozuki. Mas foi legal porque ela ainda tava com a bala que o Chika deu para ela. Então é meio que fosse um amuleto, digamos, que de certa forma é um amor indireto que ela ainda não sabe que é a paixão que ela está nutrindo esses sentimentos pelo Chika. Mas foi uma cena muito fofinha, muito bonita. Para todo caso, acredito que tendo falado da cena do casal, vamos falar rápido sobre o Sunny e o Chika, o que eu quero abordar sobre os dois. Acontece que a Akira meio que compara os dois, porque depois de toda essa questão de esforço, talento que ela está vivendo, ela acaba comparando todos em volta dela. E a gente viu que ela fala que o Sunny é aquele garoto que é normal, tipo, dedicado, esforçado, que ele dá o melhor dele, e o Chika é o garoto que aprende rápido e às vezes nem precisa ser ensinado, ou seja, ela meio que aborda a questão aí de talento e dedicação. Foi uma questão legal, é uma questão meio que às vezes bem profunda. Acredito que Konoto Tomare quis abordar um pouco disso nesse arco da Akira, e vemos que ela comparou os dois. Os dois podem ser bons, podem ter uma boa relação, mas ainda há uma enorme diferença entre eles. De certa maneira, é isso que a obra dá a entender. Para todo caso, foi legal porque os dois se ajudam, são suporte, e é isso que eu vejo da Tokisei e é isso que a obra nos mostra. Mas, tendo falado disso, acredito que devemos falar já da cena que volta para Hozuki e Akira, as semelhanças que eu percebi em ambas. Sem dúvidas, meu querido jovem, minha querida senhorita e meu amado Kohai-chan, acredito que devemos abordar algo muito importante, que se trata do que, Haru-senpai? Eu acredito que se trata sobre caminhos e companheiros. A escolha de Hozuki fez com que ela continuasse viva e com brilho no Koto, por conta que se ela tivesse seguido os passos que Akira seguiu como foi mostrado, ela teria perdido todo o brilho e amor que ela tem ao Koto, provavelmente. Por mais que a Akira demonstre ter um amor ao Koto, a gente vê que no momento ela não está fazendo isso por amor próprio e com brilho nos olhos. Portanto, isso por conta de que mostra, a Hozuki provavelmente teria seguido o mesmo caminho, ela teria seguido só ordens como aconteceu com a Akira, e ela não teria um futuro belo no Koto. Então, após causar aquela birra de certa maneira, por mais que ela tenha de certa maneira prejudicado também as pessoas em voltas como a Akira, após entrar na Tokisei, ela encontrou companheiros que a moldaram e a fizeram com que ela se desenvolvesse mais. Não é à toa que ela está crescendo no Koto, e isso está sendo muito bonito de ver. E é isso que eu digo, a Akira, ela fica sem brilho, ela tem que se tornar sucessora por obrigações, por desejos, só que acontece que ela sofreu vários traumas e problemas através disso, como a competição, digamos que sobre a manipulação da própria Obasa. Ela acredita que o irmão dela deseja isso para ela, então ela está manipulada e ela não está conseguindo fazer tudo por um amor profundo, por um desejo próprio. Então acredito que vai ser muito bonito por conta
mostra que a Hozuki no momento atual, ela ama Koto. E ela sofreu várias perdas também, como a Akira. E nesse momento, acredito que a única que vai poder ajudar é quem de certa maneira colocou a Akira nessa condição. E é a Hozuki. Por conta de que se pensarmos, se a Hozuki fizer, digamos que a apresentação a Tenkyu, como ela quer, uma apresentação alegre, digamos que bem composta, com determinação, com a ajuda de todos os membros, provavelmente é algo que vai ser bonito de se ouvir e de se tocar. Então, acredito que nesse momento a Hozuki vai ser de muita importância, afinal, como eu disse, ambas seguiram caminhos diferentes, mas ambas poderiam estar no mesmo caminho. Afinal, a gente viu que poderia ter acontecido com a Hozuki, como eu falei, só que como eu já destaquei, os companheiros ajudaram, e agora está na hora de Hozuki ajudar a Akira. Elas estariam na mesma condição, só que a Hozuki fez escolhas diferentes, ela conseguiu, digamos que mudar tudo em volta dela, e agora ela pode ajudar uma pessoa que se refletir seria ela se ela continuasse naquelas condições. Então eu acredito que vai ser muito bonito e espero que você tenha entendido, embora eu já tenha abordado outras coisas e tenha deixado meio confuso. Mas a questão dos companheiros, eu quis deixar bem claro aqui que isso mudou a Hozuki e as semelhanças de como a Hozuki e a Akira seriam idênticas se a Hozuki continuasse nesse rumo, e é nesse momento que foi graças à sua determinação e graças aos companheiros que encontrou que a Hozuki mudou, e agora acredito que ela vai mostrar isso através da peça nova dela, a Tenkyu, ou melhor dizendo, uma peça que já deveria ter sido mostrada, só que agora de um jeito totalmente novo, afinal ela vai ter o suporte de companheiros. Mas para todo caso, acredito que abordei tudo que eu queria falar sobre esse episódio, tudo que eu gostei, o laço dos companheiros para a Hozuki, digamos que as semelhanças com a Akira, o sentimento da Akira, então espero ver mais sobre isso no próximo episódio. Mas então, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Oto Tomare? O próximo episódio de Kono Oto Tomare, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente a gente até já tá desconfiado, já sabe o que vai acontecer. Pode ser que eles ainda foquem mais desenvolvendo a Akira, ou pode ser já o desfecho desse possível arco. Mas se fosse realmente o desfecho, a gente vai acreditar daí que eles já dominaram todas as técnicas básicas e eles já conseguem tocar a peça Tenkyu, ou melhor dizendo, Tenku. Na verdade é Tenkyu, eu acho, agora tá certo. Mas então acredito que vai ser isso, mas se realmente acontecer esse desfecho, provavelmente eles já devem desenvolver mais a relação da Hozuki e da Akira, talvez ela deixando todo o passado, ela superando esse passado, vendo que não adianta, ela ganhou aquela competição, ela também tem técnica, ela também tem dedicação, habilidade, se ela continuar treinando por amor ao Koto, e se ela vê isso na apresentação da Hozuki e de todos os membros da Tokise, talvez faça com que seu coração mude um pouco e ela veja que com dedicação ela pode chegar no nível de um gênio, como era a maneira com que ela pensava. Então quem sabe isso pode acontecer, isso se for já um desfecho no próximo episódio, mas isso é algo que provavelmente deve acontecer e que a gente vai conversar quando mostrar. Mas no próximo episódio acredito que vai ter foco talvez em Kurata e Hiro, sendo que não teve foco nesse, mas talvez foque no Sunny também, porque pelo que tá dando a entender, essa rivalidade com o Chika deve acontecer, tem um desenvolvimento, ou até devem focar mais no Chika e talvez podemos dizer que na própria Akira. Bom, assistindo, sem dúvidas, com certeza, obrigatoriamente, a gente sabe, a gente conversa. Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kono Oto Tomare. Mata, né?